galera, bem-vindos à continuidade aqui do nosso vídeo. E a última coisa que a gente fez foi o item cair no chão, né? Adicionamos o remover item que não tinha, o inventário trancado, né, para quando precisar. E ficou faltando mesmo aqui adicionar os itens igual, né, os itens que casam. Deixa eu desbloquear o outro inventário, né, porque nessa aula eu vou precisar mostrar. Vamos simplesmente desbloqueá-lo para edição. Pronto. Eu tenho aqui os itens certinho. Aí, pronto. Ó. Quando eu clicar aqui em mate, ele teria que tirar essa pedra daqui, uma só no caso, né? E adicionar a que tem ali no outro inventário. Uma só não, né? Teria que pegar todas, é o certo. Teria que pegar as pedras que tiverem aqui, todas, não importa quantas tenha, ou se elas estão em vários slots. Tem que pegar todos os itens e jogar lá. Basicamente é isso, né? Mas, tipo assim, o que o sistema vai fazer exatamente? Ele vai pegar e fazer uma leitura em todos os itens aqui e conferir lá. Tipo assim, ele chegou no slot 0, conferiu se tem uma folhagem lá. Não tem? Passa. Slot 1, conferiu que é madeira, não tem, passa. Pedra, tem? Vamos lá. Ah, no 3 não tem nada? Passa. No 4 não tem nada? Passa. Ah, tem uma pedra aqui, tem uma lá? Joga a pedra lá. Basicamente é isso. Esse é o comandinho de match, né? E normalmente ele é usado, né, para quando a gente abre o corpo de um monstro, um baú. Ou eu cheguei da caça. Tô cheio de item aqui, né? E nesse baú aqui tá tudo organizado bonitinho. Eu clico em mate. Aí ele vai estacar todos os itens que já tinha lá no baú, né? Isso facilita demais a vida do player, para ele não ter que organizar por conta própria. Então vamos fazer isso na prática agora que a teoria está explicada. O comando mate em si, né? Ele vai checar se o item existe. Então é um comando que a gente já tem. A gente só tem que criar o parâmetro dele, né? Então, temos aqui o botão Organize. E agora o botão Mate. Beleza. Estamos aqui no nosso controle, né? E já abri aqui de uma vez o matezinho. E já criar um de uma vez para o transferir todos os itens. Pronto. Vamos criar o parâmetro dele aqui de uma vez, que seria transfer, underline, eu apertei aqui uma tecla errada, transfer all, que é transferir tudo. Pronto. Os dois últimos botões que faltam são esses aqui, galera. Mate e transfer all, transferir tudo, né? Então, basta eu copiar e colar aqui e trocar o organize pelos itens em questão, pelos comandos em questão e os IDs, né? Quando eu clicar no botãozinho aqui de mate, eu tenho que pegar o ID dele e quando for no transfer all, eu tenho que pegar o ID dele. Perfeito. Já tem aqui os comandos chamando os parâmetros, mas eles estão vazios. Vamos programar eles. O que a gente conversou ali sobre o mate? Ele tem que verificar todos os slots do nosso inventário, certo? Então a gente já pegou o ID dele ali, então a gente vai dar um for, né, para cada chave. Só que agora a gente tem que usar aquele comando check item exists aqui, ó. Aqui, ó. Check item exists sem ser relativo a esse inventário. Para não ter que fazer algo muito complexo, eu vou, complexo entre aspas, né, mais complicadinho, eu vou primeiro fazer um teste. Tem dois inventários abertos, certo? Um é o ID, esse ID aqui, que a gente pegou e está trabalhando com ele. Vamos pegar aqui o Inventory BG, né? Ele vai estar aberto e ele tem o ID igual ao ID que a gente está trabalhando nesse momento. E é nele que a gente clicou para transferir para o próximo. O correto seria tipo assim,
eu pegar o BG que está com ID diferente. Só vai ter dois inventários abertos sempre. Ou vai ser o que eu estou trabalhando, ou vai ser um com ID diferente do que eu estou trabalhando. Se tiver certo, pronto. Pegamos o BG dele e a gente já tem o acesso a ele em questão. Então, para cada chavezinha do nosso inventário, eu pego o BG aqui, né, que possui o ID diferente do ID que a gente está trabalhando, e vou checar se está diferente de -1, né? Esse item que a gente está verificando aqui na chave. Só que qual item que a gente está tentando verificar? Não é o match. O match a gente não passa parâmetro de item name e quantidade, né? A gente não passa nada disso. Então a gente tem que trocar duas coisas, né? O ID, que a gente está verificando no inventorybg.id, né? A gente fez isso para poder pegar o de ID diferente. Vai ter dois abertos. Um é o nosso, o que a gente clicou, e o outro é o que a gente não clicou. A gente vai pegar o que a gente não clicou, passa o ID aqui para checar o item. Qual é o nome do item que a gente quer checar se existe ou não lá naquele inventário? É o que estiver rodando aqui no loop. Então seria algo tipo a inventory curValue, só que aí vocês sabem, né? O valor recebe o nome do item no tokenet 0 e no 1 é a quantidade. Então a gente particionou aqui, ó, a gente passou o ID do inventário, o item que a gente quer checar e vai ver se está diferente de -1. Se tiver, é porque esse item existe lá. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o comando de add item, que não é esse daqui do slot ID, né? Pegar lá no debug mesmo, ó. E eu vou adicionar no inventorybg.id, vou add item no inventorybg.id, este item aqui, ó, só copiar aqui para não ter que escrever de novo, no caso, né? Opa, tá certo aqui. E qual que é a quantidade? Eu passei o nome do item e aqui embaixo, ó, a quantidade, convertendo em um inteiro por via das dúvidas. Pronto. Pela lógica já está certo. Vamos testar, ele não vai estar removendo do inventário, mas vai estar adicionando no outro. Vamos ver aqui. Claro que tem mais considerações, mas vamos testar aqui primeiro. Ó, ele está adicionando de fato, ó. Só que ele está também adicionando os slots que não tem nada, né? A gente não quer que isso aconteça. Porque, tipo assim, de fato, aqui nas chaves do inventário, nos dois inventários, vão ter chaves vazias. Então, ele pode acabar criando um item em branco. Então, para cada chave que o valor for diferente de 0, se fizermos certo, não vai mais aparecer um item em branco ali. E não está aparecendo. E se tivesse ali uma folhagem? E se tivesse ali uma pedrinha? E se eu clicar para organizar lá? Tudo certinho, ó. Beleza, o match item já funciona, agora tem que remover deste inventário aqui. Vamos só copiar e colar, né? Mudar o add item, que foi até bom a gente criar na outra aula, né? O remove. Só que ele não vai remover do ID, do BG, né? O BG é justamente o outro inventário. Vai ser do ID que a gente está trabalhando, beleza? E os parâmetros podem ser esses mesmos, que é esse item name e essa quantidade. Então ele vai adicionar em um e remover do outro. Vamos testar. Vamos lá, tem 3, 3 aqui, 1 lá. 4, 4. E se eu pegasse aqui, ó, tentasse transferir daqui? Vai ficar com 4 lá. Ah, mas e se eu pegasse e colocasse um monte de itens avacalhados aqui? Será que tá funcionando? Teria que ficar 4, 4 lá, né? Não, 4, 4 não, né? Tem que pôr itens iguais lá. Agora sim teria que ficar 4, 4 lá. 4, 4.
Como vocês podem ver, o match está funcionando perfeitamente. Qual consideração seria interessante aqui? Verificar primeiramente se esse inventário é ou não um inventário trancado. Eu não posso ter acesso ao banco de dados dele aqui, porque eu já estou falando de um banco de dados. Então, se eu tentar pegar outro banco de dados aqui, ele vai retornar como se fosse esse mesmo que eu já estou trabalhando nele. Então, eu posso, lá em cima, faço o quê? Aqui, ó, no nosso BG, eu deixo esse look edit como boolean, né, na nossa matriz. Mas eu poderia passar ela também aqui, ó, para o BG, como boolean certinho, para que a gente pudesse, né, ter informação nele também para usar em outros locais, tal qual ali mesmo. Então, na hora que eu criar o corpo do inventário, eu já estou pegando aqui o inventory e aqui eu estou checando se o look edit está trancado ou não para criar os botões. Para não ter que pôr outro look edit, eu vou tirar esse invert, adicionar uma exceção, colocar os botões lá, ó. Pronto. Se o look edit estiver destrancado, cria os botões. Agora, se o look edit estiver trancado, o nosso inventory BG, galera, vai receber a variável lookEdit igual a true. Pronto. Já temos a informação dentro do BG. Agora é a questão, né? Quando eu clicar no botão match, a gente vai rodar um for para cada key? Não. Primeiro, a gente vai pegar o inventário que tiver com ID diferente, né, o BG, e aí a gente vai querer uma informação. Esse inventário está destrancado? Está com o lookEdit igual a false? Se ele tiver, aí sim eu vou rodar o for. Eu não preciso rodar um for para todas as chaves ali, cara, é inútil, gastando memória à toa. Se o outro inventário que está aberto não é um inventário que pode receber os itens. Então, vou testar aqui, ó. Vai funcionar, ó. E se eu trancar o nosso inventário, né? Se eu trancar ele, vai funcionar? Vamos ver. É um problema, porque ele está sem nada, né? Então vamos adicionar Vamos adicionar nele também via debug, né? Pegar o ID dele aqui. O ID dele é testinv. Vamos dizer que quando apertar N, vai adicionar nele, no ID do player, e no testinv também. Pronto. Quando eu clicar match aqui, teria que ficar 4 lá. Mas não funciona, porque aquele é o inventário trancado. Agora, se eu venho aqui e destranco, eu consigo. Lembrando que isso só transfere os itens iguais, para facilitar a vida do player. E realmente, galera, eu como jogador, eu sei que esse tipo de comando facilita muito a vida. Muito mesmo. Agora vamos ao transferir tudo, né, que vai necessitar da verificação de possibilidade, né, que eu falei no final da outra aula, que seria se tem possibilidade de slot. Então primeiro a gente pensa com a lógica, depois a gente executa. Basicamente é tipo assim, você vai encostar no item no mapa e vai pegar ele, certo? Beleza. Só que ao pegar ele, você vai destruir o item ali do mapa, né? Beleza. Mas pra você... E se você não tiver espaço no inventário? Então, quando você encostar numa poção de cura ali, você quer saber duas coisas. Se já tem uma poção de cura no inventário que você está tentando adicionar. Já tem? Beleza, vamos adicionar por cima dela ali. Ah, não tem não? Então vamos checar se existe um slot vazio ali. Não tem o item e também não tem slot disponível? Não tem espaço. Então, não vamos destruir o objeto, simplesmente não conseguimos pegar. Aí é onde entra, né, em alguns jogos, você passa por cima do item e aparece um pop-upzinho de texto escrito full, né, inventário cheio. Então vamos lá.
Aqui no Inventory Checks mesmo, né? A gente pode criar um parâmetrozinho. Check inv. Como é que eu vou chamar esse parâmetro, cara? Deixa eu pensar. Vamos chamar de check inv space for item. Porque quando a gente for checar o espaço no inventário, né, com esse comando aqui, a gente já tem um que checa se tem slot vazio, caso a gente precise. Mas esse aqui vai checar a possibilidade para adicionar algum item, né? Check inv space for item. Então, como é que eu vou usar esse parâmetro aqui? Vamos pegar esses dois aqui, né, emprestado, e colocar aqui. Aí, basicamente, vai ser o seguinte. A primeira coisa que a gente quer saber é se já existe o item no inventário. Se já existe, né, se não existe, ele retornou -1, certo? Agora, se não está -1, é porque o item existe ali, beleza? Se não existe aquele item no inventário, eu vou ter que checar, vou ter que fazer a próxima checagem, que é o de slot free, beleza? Vocês entenderam? Primeiro a gente checa se o item existe, e se retornar -1, ele não existe no inventário. Se ele não existe, eu preciso ver se tem vaga para adicionar ele. Ou seja, eu vou checar o slot free. Se não existe vaga com ele, aí aqui a gente executa, né, o que a gente quiser, né, o pop-up texto, né, que a gente vai retornar, que ele não tem vaga. Simplesmente não tem, é isso aí. Aqui em cima, na verdade, a gente já retorna -1, né, e -1 dessa função já significa isso. Então eu nem precisaria adicionar uma exceção aqui, ó. Beleza, checamos se o item existe. Se ele retornar -1 é porque ele não existe. Checamos se o slot existe. Se o slot retornar alguma coisa diferente de -1, pronto, tem um slot disponível ali para ele. Então aqui tem duas possibilidades, né? Checamos se o item existe e -1 significa que ele não existe ali. Aí a gente vai checar a vaga para ele. Mas na exceção, significa que o item já existe. Aí a gente retorna qual é o ID do slot, no caso, né? Basta ver aqui, ó, que aqui a gente está retornando o ID do slot, tanto em um quanto em outro. A gente retorna sempre o ID do slot. Então eu vou dar um set return value aqui. Ó, se é diferente de -1, existe vaga em slot. Aí nesse caso, eu vou retornar aqui qual que é o slot, beleza? Pronto. Caso, na hora que a gente tenha checado se o item exista, ser diferente de -1, já tem o item. De vez em quando eu acabo colando ali o lancezinho errado. Aqui, retornamos o valor do slot. Então vocês podem ver que de qualquer jeito ele vai retornar um ID de slot. Aí você pensa assim, pô, mas qual que é a diferença entre se ele retornar de slot vazio ou se ele retornar de item exists? Aí é que tá, galera, não tem diferença. O importante é verificar se existe possibilidade de adicionar ali. Se for -1, que é o valor inicial, não existe. Se for alguma coisa diferente disso, temos um slot, né, retornando positivo pra gente. Então a gente vai adicionar nele, independente de se retornou por causa do item já existir, ou se retornou por causa de ter um slot free. E se for -1, a gente gera um pop-up, um browse alert, qualquer coisa dizendo, não dá não, menino, tá cheio. Beleza, já temos o comando funcionando, entre aspas, né? Vamos testar direitinho. Então, o transfer all vai transferir tudo, né? Então ele vai pegar o inventário, né, com aquele ID, vamos transferir isso aqui para cá, né? Pegar o inventário com um ID diferente do que a gente está trabalhando, né, o outro. Checar se ele não está trancado para edição e mexer nele. Vamos copiar isso aqui, colar aqui embaixo, que vai ser mais ou menos o mesmo início. Ó. Quando eu for transferir, eu pego o inventário diferente do que eu cliquei no botão dele, verifico se ele não está trancado, e aí eu rodo um for para cada chave desse inventário que eu estou mexendo nele, né, que eu peguei aqui em cima,
E aqui eu vou checar as possibilidades de adicionar o item em questão que eu estou rodando nesse loop. E é aonde eu vou chamar o parâmetrozinho ali, ó, de check_inv_space. Vamos lá. Check item existe, né? Check inv_space for item, né? Aí o BG, o ID do BG, que é o outro inventário, e o nome do item que eu quero checar, que eu já estou pegando ali no tokenet 0, né, do loop que estiver rodando. Se for diferente de -1, temos vaga, temos como adicionar. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos adicionar no inventário, né, que é o outro que está aberto, e remover desse atual. Basicamente é isso. Qual que é a diferença desses dois comandos? Que são bem parecidos. Um só vai adicionar se aquele item já existe. O outro vai adicionar de qualquer jeito, né? Aqui o match, todos os seus itens que no outro inventário também tiver, ele vai adicionar por cima deles. É um matchzinho, né, de itens iguais. Já esse aqui vai transferir tudo, não importa se o item já existe ou não. Tendo vaga, ele vai adicionar. Então vamos testar. Ó, beleza. Vamos ver. Tudo certinho. Deixa eu voltar com eles para lá, ó. E é isso, cara. Eu quero transferir tudo aqui e já era. Não tem disso que me disse, não. Vamos organizar, tá vendo? Ele transfere, mas ele não transfere organizado. E é isso que a gente quer mesmo, beleza? A gente não vai configurar a parte porque a gente quer que esse botão aqui seja sempre útil, caso o cara queira organizar. Ó. Pronto, ó. Transfere tudo para nós lá. Ele vai transferir. Se eu quiser organizar, de um para o outro. E sempre com a animação, né? Porque a animação simboliza que aquele item sofreu algum tipo de alteração. Agora, nós temos o nosso inventário funcionando basicamente perfeitamente. Mas vamos dizer que temos que configurar para quando o cara quiser pegar algum item no mapa, né? E é bem simples. Você vai pegar o que for a sua player box, né? Deixa eu ver se ela tem collision aqui. Tem. No meu caso, com item box. Tanto o meu player quanto a minha item box são objetos 3D, né? Mas você que está fazendo aí no Construct 2 vai ser um spritezinho para você. Então, em forma de debug aqui, né, antes de pôr dentro de um grupo, qualquer coisa, nós vamos dizer para o sistema assim, ó, quando o player passar em cima de um item, colidir com o item, né, nós vamos checar, vamos lá, cadê? Nós vamos checar a possibilidade de pegar aquele item, né? Então eu checo no meu inventário, beleza? Quer dizer, se eu estou passando ali por cima daquele objeto com o player, então myID seria o ID certo, né? Seria o ID porque eu quero adicionar no meu inventário. E qual que é o nome do item que a gente quer checar? Itembox.itemname. Se tiver diferente, eu vou pôr duas opções aqui, ó. Se tiver igual a -1, é porque não tem possibilidade de adicionar. Agora, se tem possibilidade de adicionar, eu vou destruir aquela item box. Caso contrário, eu vou dar um browse alert. Sei lá, posso escrever qualquer coisa aqui só para dizer que o inventário não tem possibilidades de adicionar aquele item. Agora vamos criar aqui umas item box prontas já no mapa. Poção, vou ver como é que eu escrevi aqui. Poção de cura, arco curto iniciante. Pra que eu fui pôr esses nomes desse tamanho, véio? Pelo amor de Deus, cara. Arco curto iniciante. 1. Espada de ferro e poção de cura. De ferro.
certo. Beleza. Vamos lá. Ele sumiu, então é porque existia possibilidade, né? Ou seja, tinha slot disponível. Basicamente é isso. Só que vamos pôr para o item ser adicionado, né? Senão não adianta de muita coisa não. add item, porque a gente quer que seja adicionado assim, né? No slot que for disponível. Antes de destruir a caixa, porque senão você destrói, você não vai conseguir tirar as informações dela, né? Tal qual itembox.itemname, itembox.amount. O ID é sempre o ID do player, né? Que está colidindo ali. Normalmente eu colocaria player box.peerID, acho que é esse o nome da variável que eu estou usando, né? Mas eu estou salvando tudo em myID, tanto do objeto multiplayer quanto single player. Tanto quanto single player. Pronto, ó. Olha os itens sendo adicionados aí. Como é que a gente vai testar agora a impossibilidade de adicionar algum item no inventário? Bom, eu vou simplesmente colocar para que o nosso inventário tenha menos slots. Ele vai ter apenas 2 slots. Pronto. O inventário do player, cara, ele vai ter 2 slots. Agora eu peguei aqui 2 itens. Se eu tentar adicionar uma pedra, não pode funcionar. Ela foi destruída. E isso não pode acontecer. Porque isso por si só já indica que está errado. Provavelmente dentro do próprio parâmetro ali. Bom, vamos fazer um pequeno teste aqui que eu acho que eu cometi um errinho. E era isso mesmo. Eu achei que eu tinha cometido um erro aqui nessa parte e o erro foi que eu não coloquei o return value de novo aqui, o -1. Então, embora ele não retorne um valor de slot, ele nunca vai retornar -1. Então, entre aspas, nunca estaria errado, ele sempre destruiria o item. Então, vamos testar. Ó, adicionei. Agora, se eu tentar pegar outro, dá erro. Agora, vamos duplicar esses itens, né? Para tentar adicionar mais depois. Beleza. Não consigo, ó. Se eu tentar pegar qualquer outro item diferente, não vai dar. Aí poderia gerar um pop-up, ou o que a gente quisesse. Mas se eu tentar pegar uma madeira, ó, uma pedra, funciona. Por quê? Porque já tem no inventário, cara. Se já tem no inventário, eu posso pegar. Colocar isso aqui, ó, tentar pegar um matinho ali. Agora funciona. Mas se eu tentasse pegar uma pedra, não vai rolar. Porque ele sempre vai verificar o outro inventário. Na hora do player pegar alguma coisa, é só o myID mesmo do player, beleza? O ID do inventário principal. Ele sempre vai pegar, na hora de mexer aqui, o outro inventário que tiver aberto. Mas na hora de fazer essa checagem aqui, é só o do player mesmo em relação ao outro. Que sempre vai ser assim. É isso. Com isso concluímos o nosso inventário, né? Porque um pop-up de inventário full, qualquer outra coisa, sistema de shopping, mesmo que seja linkado ao inventário, não faz parte do nosso sistema. Nesses vídeos, a gente estava fazendo um inventário avançado e as características do nosso inventário geral são: nós pegamos e removemos item no mapa, nós podemos jogar item no chão, nós podemos renomear o nosso inventário de maneira bem interessante aqui. Colocamos itens e removemos e adicionamos itens com mouse. Organizamos os itens por nome. Transferimos os itens que tiverem igual. Transferimos todos os itens se quiser. E basicamente é isso. Podemos trancar os inventários que a gente não quiser mexer. E não sei se eu falei essa parte, né? Agora, no caso, porque anteriormente nos vídeos eu falei. Mas a maior vantagem é que em pouco espaço, ó, se a gente quiser, a gente pode reduzir, deixar aqui para um espaço de 4 slots, um inventário pequenininho, em termos aqui de espaço de tela, mas que tenha 200 slots. Né? Que aí você vai descendo aqui tanto na setinha quanto na barra rolante do mouse,
e ele vai acessando os próximos slots. E tudo isso que a gente fez são características bem avançadas e que funcionam perfeitamente, tanto para o Construct 2 quanto para o Construct 3. As únicas diferenças são as que eu já citei, como que faz, como que funciona, e pro fato do que o mundo aqui que eu tô criando aqui no jogo, né, ser 2.5D, né, um estilo 3D. Então no Construct 2 acaba sendo mais fácil, porque você não vai ter as item box 3D para mexer, é só o spritezinho ali, pronto. Então é isso aí, galera, fim da série de inventários e até a próxima. Pessoal, tô abrindo o vídeo aqui no finalzinho, só para não deixar pedra sobre pedra, que no finalzinho mesmo do vídeo eu notei que o ID dos slots está ficando. Eu esqueci de pôr para destruir eles, né? E se for se for rolar algum bug e tal, tudo bem. Bug a gente destrói depois, né? Quer dizer, arruma depois. Mas sprite que esqueceu de colocar para destruir, isso eu não curto não, hein? Então vamos abrir o jogo aqui em single player. Ó, reparem os IDs dos slots. Ó. Fechei, eles continuam lá. Eu não notei porque eu sempre testo, sempre focado naquilo que eu tô fazendo, né? E como é bem apagadinho, ó, não dá pra ver, mas todo o inventário, ó, ele vai gerando mais IDs, ó, ficando ali. Então vamos ver o que tá causando isso. Simplesmente é só ir lá no inventário mesmo, né? Quando eu notei isso, eu estava já programando aqui o sistema online, tá, galera? Então é por isso que vocês podem acabar vendo alguma coisa diferente aqui, né? Que antes era só pegar o item e tal, tudo offline, agora eu já estou passando pro online mode. E basicamente vamos abrir o inventário e ir no corpo do inventário, né? Que é a parte física. E vamos ver onde é que estão os IDs. Não é nessa parte não, é na parte de atualização dos slots. Ó. Aqui, ó, Draw Slots. Então eu tenho aqui todos os IDs do inventário sendo criado, o Slot ID. E eu mando eles serem destruídos, mas por algum motivo eles estão ignorando isso. Na teoria já está certo, né? Tanto é que são esses, eu pensei aqui, será que isso aqui é outro texto e eu não estou lembrando? Vamos colocar igual a 0 a opacidade e descobrir. Deixa eu só setar o jogo em single player. Cadê? Tá aqui, ó, Public Game. Só para não ter que ficar entrando naquela tela. É realmente aquele IDzinho ali, né? Que vai ser passado para o nosso texto. Então vamos abrir esse texto aqui no debug para saber se ele está pegando o ID certo. Esqueci de colocar aqui 25 de novo. Aqui, ó, InvSlot ID, né? Não tem nenhum e agora vai ter, ó. De fato, ó, ele está aqui com slot D0, player 1 e o próximo, ó, slot D1, inventário do player 1. Vamos ver se ele está sendo destruído. Não. Ah, tá. Já entendi. De fato, ele está sendo destruído toda vez que você cria o inventário, mas quando você fecha, ele não é destruído. É só esse o problema, mais nada. Então vamos lá em cima e ver como que a gente fecha as outras coisas. Ó, tá vendo? A gente pega o ID e destrói. Então vamos simplesmente fazer isso, né? Aqui debaixo do slot, só por questões estéticas mesmo, né? Eu pego o InvSlot ID, que possui o ID igual a Inventory BG mesmo, né? Igual estava ali. E o destruo. Pronto. Eu destruí todos, né? Independente de quantos tiver. Agora, ó, nada fica mais ali na tela. Então é isso, galera. Agora sim, decretamos o fim oficial da nossa série aí de inventário. Mais uma vez lembrando, né,
que não quer dizer que a gente não vá mais usar aquele inventário em nada. Essa, pelo menos por um bom tempo, é a minha versão definitiva de inventário. Então a gente pode utilizar ele para várias outras coisas. Eu mostrar como é que faz o shop, mostrar como é que faz, sei lá, como é que adiciona um limite de stack, né? Só 64, só 32, personalizando assim nos itens. E assim por diante. Mas isso é mais pra frente. É isso, galera. Até a próxima.